Voltamos com o nosso programa Sempre com Você, eu e Paloma Ortega aqui, mais uma vez. Bem-vinda, Paloma. Obrigada, Antonielle. Boa tarde, pessoal de casa. Venho trazer as notícias hoje, Antonielle. Mais uma vez, né? Mais uma terça-feira. Terça-feira. E hoje bastante notícias, inclusive a tragédia de Mariana, né? Sim, nessa segunda-feira completou 3 anos aí da tragédia de Mariana. Temos notícias também sobre a transição aí, né, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que tocou em alguns pontos polêmicos aí. Um deles é a extradição do ex-militante César Battisti, também sobre as demarcações de terras indígenas, também as notícias internacionais hoje e também o Papa Francisco na sua audiência geral dessa segunda-feira. Verdade, ele gravou uma mensagem para a galera da Amazônia, gente. Isso aí, muito bonito, apoiando, dando todo o seu apoio. O Papa Francisco, como sempre foi falado hoje aqui, né, muito atencioso, muito caridoso também. É verdade, vamos lá então? Vamos lá. Muito bem, pessoal de casa, começando o boletim de notícias de hoje. Um dia antes de iniciar o processo de transição em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou sobre diversos temas polêmicos, como demarcações de terras indígenas, a possível extradição à Itália do ex-militante de esquerda Cesare Battisti e o papel dos professores nas escolas. Mesmo depois das eleições, a atenção para não repassar uma informação falsa deve continuar redobrada. Um dos principais instrumentos para espalhar notícias falsas está sempre à mão. É pelo WhatsApp, disponível nos celulares de 120 milhões de brasileiros, que a maior parte das fake news é disseminada. O envio e o compartilhamento pelas redes sociais também causam grande impacto. Nem sempre quem recebe a mensagem desconfia da informação e, sem checar se é verdadeira ou não, passa para frente. O WhatsApp faz campanha para ajudar as pessoas a identificar se a informação é verdadeira ou não. Uma das dicas do aplicativo é confirmar as informações sempre que a mensagem vier como encaminhada. Eu sempre observo a fonte, né? Eu, geralmente, quando é algo que gera muita dúvida, eu procuro dar uma pesquisada primeiro antes de repassar para alguém. Na verdade, eu quase nunca compartilho, mas quando eu tenho alguma curiosidade, eu checo antes, sim. A professora de comunicação da UNB afirma que uma das intenções de quem produz a fake news é atingir o emocional das pessoas. Como as notícias falsas, elas trabalham com a questão ruim, com o pejorativo, com o chocante, elas têm um alcance muito maior, porque isso tem um alcance muito maior na psique humana. Um dos aspectos que nós não costumamos falar sobre as fake news é o aspecto ético mesmo, porque muito dificilmente você vai punir uma pessoa por ter transmitido fake news, mas cada um de nós tem uma responsabilidade quando divulga uma informação que é inverídica. Isso independente da nossa natureza, independente de sermos profissionais ou indivíduos comuns. Um exemplo de fake news que são transmitidas com frequência são aquelas que falam sobre promoções de lojas conhecidas, brindes, entre outras vantagens que a pessoa pode ter. Para quem sabe, né, que o pessoal de má índole está aí agindo, né, já fica esperto, né? E a tragédia de Mariana completa 3 anos nesta segunda-feira. Em 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu, liberando rejeitos de mineração no ambiente. No total, 19 pessoas morreram e comunidades foram destruídas. A vida de muitas famílias também. O brasileiro Patrick Nogueira foi considerado culpado pelo assassinato de seu tio, a mulher dele e os 2 filhos do casal. O Tribunal de Guadalajara, na Espanha, concluiu que o jovem de 21 anos teve a intenção de matar. O crime ocorreu em 2016, quando o jovem chegou à casa dos tios com uma faca. Os corpos dos adultos foram esquartejados e os pedaços colocados em sacolas plásticas, encontrados um mês depois, graças a um funcionário da manutenção. Enquanto cometia os crimes, Patrick trocou mensagens com um amigo no Brasil para quem pedia conselhos e enviava fotografias dos cadáveres. Pouco depois, o brasileiro fugiu para João Pessoa, mas retornou à Espanha para se entregar à polícia. A sentença de Nogueira será conhecida em audiência a ser marcada pelo tribunal. A promotoria pediu uma condenação perpétua, mas a defesa busca reduzir a pena, alegando o transtorno mental transitório do réu e o atenuante da confissão. E o temido chefe do tráfico mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de liberar o maior quartel de drogas do planeta e de enviar mais de 155 toneladas de cocaína aos Estados Unidos durante 25 anos, começa a ser julgado nesta segunda-feira em Nova York, sob medidas de segurança máxima.
Os palestinos chamaram nesta sexta-feira de provocação a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada do país em Israel. Hanan Ashrawi, integrante do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, disse que a medida é ilegal e que apenas desestabiliza a região. Israel considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos aspiram tornar Jerusalém Oriental a capital de seu futuro Estado. Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a Guerra de 1967 e a anexou depois. O ato nunca foi reconhecido pela comunidade internacional, para quem o status da cidade sagrada deve ser negociado por ambas as partes e as embaixadas não devem se estabelecer lá até que um acordo seja alcançado. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu em dezembro de 2017 com décadas de diplomacia americana, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. A medida anunciada por Bolsonaro na quinta-feira também foi condenada pelo movimento islamita Hamas, que governa a faixa de Gaza e que travou 3 guerras contra Israel desde 2008. No mesmo dia, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou o que chamou de decisão histórica do presidente eleito do Brasil. E um sequestro chamou a atenção da comunidade internacional. Estudantes foram raptados por homens armados em Camarões, na África. A guerra transformou o Iêmen no inferno na terra para crianças ameaçadas pela fome. A conclusão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Unicef exigiu às partes em conflito que detenham as hostilidades e que se reúnam com a mediação da ONU para um acordo de cessar-fogo. As forças pró-governo e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita confrontam os rebeldes hutis apoiados pelo Irã. Além da fome, a população também sofre de doenças como a cólera. A instituição afirmou que a cada 10 minutos, uma criança morre de enfermidades que poderiam ser evitadas e que 1.800.000 crianças menores de 5 anos estão em situação de desnutrição severa. Para o Unicef, a guerra acentuou uma situação que já era negativa depois de anos de subdesenvolvimento no país mais pobre da região. E o Facebook anunciou que bloqueou cerca de 30 contas em sua plataforma e outras 85 no Instagram por suspeitas de que elas estivessem vinculadas a entidades estrangeiras e destinadas a interferir nas eleições de meio mandato de hoje nos Estados Unidos. Eles vão definir uma nova Câmara, 1/3 do Senado e mais 75% de seus governadores. Grupos de imigrantes compostos principalmente por hondurenhos foram recebidos por abrigos designados pela Igreja Católica em Puebla, no México. A localidade, a 120 quilômetros da Cidade do México, foi incluída na rota dos viajantes depois que o governo de Veracruz cancelou uma oferta de caminhões para transportá-los. 8 abrigos com capacidade para 4.000 pessoas foram preparados para receber os migrantes. Eles receberam alimentos e bebidas quentes, além de atendimento médico. O grupo deve seguir na segunda-feira em direção à capital mexicana. Uma segunda caravana de 2.000 centro-americanos partiu neste domingo de Pijijiapan para Arriaga. O terceiro grupo, de maioria salvadorenha, avançou neste domingo de Metapa de Domingues para Tapachula. Os contingentes costumam se concentrar nas praças centrais das cidades para descansar. No dia seguinte, continuam caminho para o norte do país, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. E na audiência na manhã desta segunda-feira, dia 5, ao bispo de Óbidos, Dom Bernardo Juanes Bauman, em que foi apresentado o projeto do barco-navio hospital para Francisco. O Santo Padre enviou uma saudação aos habitantes e povos da Amazônia. Que di fronte al Signore non contano le apparenze, conta il cuore, quello che il mondo cerca e ostenta, gli onori, la potenza, le apparenze, la gloria, passa senza lasciare nulla. Prendere le distanze dalle apparenze mondane è indispensabile per prepararsi al cielo. Occorre dire no alla cultura del trucco che insegna a curare le apparenze. Va invece purificato e custodito il cuore, l'interno dell'uomo, prezioso agli occhi di Dio,
non l'esterno che svanisce. E agora vamos falar da previsão do tempo. O sol apareceu e as temperaturas sobem em todo o Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. As condições de chuvas fortes permanecem especialmente no norte e oeste. O dia será quente no estado, com temperaturas máximas de 34 graus, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Campo Grande, dia parcialmente nublado, com chuva isolada, temperatura máxima de 32 graus e umidade relativa do ar, na mínima entre 90% e 55%. Antonielle, essas foram as informações de hoje. Volta com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Paloma, obrigada mais uma vez, tá? Pela sua participação. Amanhã, claro, eu te espero. E por falar em amanhã, gente, amanhã tem programa ao vivo, 1h45. Nós vamos rezar por você, rezar com você, tá bom? Então é só ligar amanhã no 33491015 ou mandar mensagem de texto no 993470532. Desejo a você uma excelente terça-feira, ó. Beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau!